A Terra tem a idade geológica calculada entre 4,5 e 5 bilhões de anos. A geologia divide a idade geológica em eras, épocas, períodos, idades e fases. No início, a Terra apresentava sobre a sua superfície um material derretido quente, muito quente, formado em grande parte por ferro, níquel e outros metais pesados que, com o decorrer do tempo, foram se concentrando em seu núcleo. Há cerca de 3,9 bilhões de anos, o resfriamento permitiu a solidificação das rochas, dando origem a uma camada sólida externa sobre a superfície terrestre, que é a crosta. Até o começo do século XX, era consenso entre os cientistas de que, desde que a superfície terrestre se solidificou, os continentes estiveram sempre na mesma posição em que estão até hoje. No entanto, evidências científicas mostraram que isso não é verdade. Pangeia, supercontinente. Após estudar muito o assunto, o meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma hipótese diferente, afirmando que, no passado, há 200 milhões de anos, os continentes formavam um único bloco, denominado de Pangeia, e um só imenso oceano, o Pantalassa. Em virtude das forças internas da Terra, a Pangeia teria sido dividida por um longo braço de mar, dando origem a duas grandes massas continentais, Gondwana e Laurásia. Gondwana ao sul abrangeria as atuais áreas da América do Sul, Índia, África, Nova Zelândia, Austrália, Antártida, Madagascar, além do Sri Lanka. Laurásia ao norte incluiria as da América do Norte, Groenlândia, Ásia e Europa. No período Cretáceo, 136 a 65 milhões de anos atrás, este teria se dividido em várias partes, inclusive tendo se deslocado até atingir a configuração atual. Esta hipótese de Wegener é denominada hipótese da deriva continental. Wegener alegava que uma das evidências de que os continentes poderiam ter se separado estaria no próprio contorno deles. Comparando a costa da América do Sul com a África, você pode observar que os dois continentes são complementares. Além da semelhança entre os dois continentes, existem outros indícios. Há sinais de uma gigantesca glaciação ocorrida há uns 250 milhões de anos, e esses sinais são encontrados em todas as áreas terrestres do hemisfério sul atual, como no Brasil, na África e na Índia, indicando que esses continentes estiveram unidos no passado e sujeitos às mesmas condições climáticas. O fóssil do pequeno réptil mesossauro, encontrado no Brasil e na África, é uma explicação de que os continentes estiveram juntos. Brasil e África têm ainda rochas sedimentares iguais, isto é, rochas que foram depositadas entre 350 milhões e 150 milhões de anos atrás. Há cerca de 300 milhões de anos, florestas substituíram o gelo e originaram depósitos de carvão. No sul do Brasil e da África, a Austrália e a Índia existem depósitos de carvão com a mesma idade. Novas provas vieram do mar, com a invenção do submarino e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nesse período era importante, do ponto de vista militar, conhecer o fundo do mar. Descobriu-se grandes elevações e depressões da crosta terrestre no fundo do oceano. Algumas dessas depressões chegam a atingir 11 mil metros de profundidade, onde há uma intensa atividade tectônica alterando a posição dos continentes. Hoje sabe-se que a superfície terrestre não é fixa, e sim estamos sobre placas, continentes, que flutuam sobre o magma. Portanto, a teoria desenvolvida por Alfred Wegener, a teoria da tectônica de placas ou da translação dos continentes, é que explica a movimentação dos continentes flutuando sobre o magma. A teoria afirma que continentes ou terras imersas flutuam sobre o magma ou astenosfera.
Toda esta teoria não foi aceita, sendo até ridicularizada pela classe científica. Foi confirmada somente em 1960, após 30 anos da morte de Wegener.